O exercício que vamos resolver agora é o exercício 3.15 e nós vamos desenvolver em série de potências de x o polinómio que está aqui na linha B, corrigindo aqui o expoente deste último termo. Em vez de ser 3, o expoente é 4. E a resolução, a expansão em série série de potências x deste polinómio vai ser muito útil para deixar claro para ti qual é a natureza de uma operação de expansão em série de potências de x de uma função. Então, queremos expandir em série de potências de x o polinómio que aqui está, e podes recordar que a expansão em série de potências de x pode abreviar-se usando a notação sigma desta maneira, e isto significa que para n igual a 0 temos A0 vezes x elevado a 0, x elevado a 0 é 1, portanto ficamos só com A0. Para n igual a 1 temos A1 x elevado a 1, que é A1 vezes x. Para n igual a 2, A2 vezes x elevado a n. Para n vezes x elevado a 2. Para n igual a 3, A3 vezes x ao cubo. Enfim, a série continua assim indefinidamente. A4 aqui em baixo, A4x à quarta. Ora bem, determinar esta série corresponde a nós calcularmos estes coeficientes, estes A's que aqui estão. E eles calculam-se como vimos em outro vídeo atrás. Os coeficientes AN calculam-se, vamos pôr antes aqui em baixo, AN, eles calculam-se da seguinte maneira: a derivada de ordem n da função f, podemos considerar que a nossa função f de x é esta função, este polinómio. A derivada de ordem n calculada no ponto 0, dividida por fatorial de n. Assim, por exemplo, o A6 é a derivada de ordem 6, calculada no ponto 0, a dividir por fatorial de 6. É o que significa esta expressão. Ora bem, nós já vimos que para a função seno de x, a série de potências da função seno, calculamos no outro vídeo, é esta série que estou aqui, cujos primeiros termos estou aqui a pôr. Ela é relativamente fácil nós agora vermos qual é o próximo termo que vai ficar aqui. E a intenção de expandirmos a função seno numa série deste tipo é a seguinte: se nós quisermos calcular, digamos, seno de 1/20 e contemplarmos esta expressão, ela só por si não tem nenhuma indicação de que tipo de operações das operações que devemos fazer para determinar o seno deste ângulo. Portanto, o seno é apenas um nome que a função tem, e dizia então, esta designação não nos permite fazer nenhum cálculo. Ora, isso não se passa com uma função deste tipo, com uma função como a nossa função f aqui. Se eu, onde está o x, substituir se onde está x substituir 1/20, eu faço as contas, cálculos relativamente simples, adições, subtrações, multiplicações apenas, e divisões, eventualmente, porque 1/20 é um número fracionário, e consigo calcular f de 1/20 com tanta precisão quanto eu queira. Consigo calcular muito bem o valor de f de 1/20, porque a minha descrição da função f me permite fazer esses cálculos, tem as operações indicadas lá.
Ora, o objetivo de expandir a função seno ou qualquer outra numa série do tipo potências é responder ao desafio seguinte: será que eu consigo representar a minha função seno por um polinómio do tipo deste que aqui está em cima, de modo a que possa calcular o seno com tanta precisão, o seno de um número real com tanta precisão quanto eu queira? E a resposta para isso é: se eu quiser for à procura de um polinómio para pôr no meu segundo membro, o melhor que consigo arranjar é um polinómio que nunca mais acaba. É uma série infinita de potências de x. Portanto, as séries de potências aparecem para dar resposta a uma questão deste tipo. Como é que em termos práticos se usa a série? Ela nunca mais acaba e nós não conseguimos fazer cálculos com uma entidade que algebricamente nunca mais finda. O que acontece é que se pode mostrar, usando, por exemplo, o critério de D'Alembert, que aplicámos no outro vídeo, que esta série é uma série convergente para qualquer x. Ou seja, se eu quiser, se eu substituir o x por um número qualquer, por exemplo, suponhamos que substituo o x por, digamos, 20, se eu usar a série, eu vou substituir em todas as posições onde está x, vou substituir por 20. E a partir daí, deixo de ter uma série de potências de x e passo a ter uma série numérica. Ora, pode-se mostrar, dizia eu, que a série da função seno converge, tem soma, qualquer que seja o x. E isso significa que, à medida que eu vou somando mais e mais termos desta série, a soma acumulada varia cada vez menos e tende a estabilizar num dado número que é a sua soma. Ora, se uma soma, um somatório infinito que nunca mais acaba, tende a estabilizar à medida que eu vou somando mais e mais termos, é porque, somando uma certa quantidade destas parcelas, a infinidade que sobra representa um número cada vez mais pequeno, porque senão, atendendo àquilo que a gente disse sobre o que é uma série, não haveria esta estabilização. Então, o modo como é usada uma série deste tipo é o seguinte: há uma fórmula que nos permite responder, dentro de certas condições, a uma pergunta deste tipo. Quero calcular o seno de um dado ângulo. Quantos termos tenho que usar para o erro no meu cálculo ser inferior a um dado número? E suponham para um dado número, a resposta é: tenho que usar os termos até ao expoente 100. Então, eu fico aqui com um polinómio finito, cujo meu termo é 100, o meu expoente é 100, expoente de x, substituo o x pelo número que eu quero achar e tenho uma aproximação para o seno com um erro inferior ao que calculei. Então, o ponto que eu queria esclarecer aqui era o processo de cálculo de série do tipo potências, série de potências. Imagina que isto é uma fábrica e a função seno entra aqui e sai assim, e sai aqui sob a forma da sua série de potências de x. Imagina que esta fábrica aqui responde à seguinte pergunta. Uma função, digamos assim, bate-lhe à porta e pede à fábrica isto: eu quero que vocês me deem a forma mais parecida com um polinómio que seja possível para mim. A resposta para a função seno foi: olha, o mais parecido com um polinómio que consegue ser é um polinómio que nunca mais finda. É isto essencialmente que este processo de expansão em série de potências faz. Agora vocês vejam o que é que acontece se esta função bater à porta daquela fábrica. Se esta função bater à porta e perguntar assim: eu quero que vocês me transformem na forma mais parecida com um polinómio que for possível, o que na fábrica dizem é: a gente não consegue pô-la melhor do que o que você está, porque você já é um polinómio.
Portanto, se esta função entrar por esta fábrica dentro, digamos assim, se ela se submeter ao processo de expansão em série do tipo potências, a expansão não lhe vai fazer nada, ela como entrou sai. E este é o significado saliente deste processo de expansão em série. Portanto, digamos assim, é uma perda de tempo tu tentares expandir numa série de potências de x um polinómio, porque ele não vai fazer à tua função nada. E o que nós vamos verificar é isso mesmo. Nós vamos calcular a expansão em série de potências de x do nosso polinómio e vamos ver que a série nos vai devolver exatamente o polinómio com que nós vamos começar esse cálculo. Vamos então determinar a série de potências do nosso polinómio de grau 4 que aqui está. E, como já disse antes, o cálculo tem a ver, resume-se ao cálculo destes coeficientes da série. Então, como é que nós calculamos A0? Vimos aqui esta expressão, A0, é a derivada de ordem 0 da função calculada no ponto 0 sobre o fatorial de 0. Ora, então, o que é que nós fazemos aqui? A0, quem é a função? É o polinómio f de x igual a x mais 3x ao cubo menos x à quarta. Quem é a derivada de ordem 0 desta função? É ela mesma, não é? Se a derivarmos 0 vezes, temos a própria função. Qual é o valor da função em 0? Substituís o x por 0 no teu polinómio, vai dar 0. Quem é o A0? É o valor da função em 0 sobre o fatorial de 0. O fatorial de 0 é 1 e, portanto, o A0 dá 0. E eu chego aqui em cima e digo que o meu A0 dá 0. Depois vou calcular o meu A1. Quem é o A1? É a derivada A1, derivada de ordem 1, portanto, f' calculada em 0, a dividir pelo fatorial de 1. E isso para nós vai dar o quê? Primeiro tenho que calcular o f' de x. Se derivares este polinómio que aqui está, espero que possas concordar que a derivada é 1 mais 9x² menos 4x ao cubo. E que o valor da derivada no ponto 0 é igual a 1. E, portanto, o nosso A1 fica, o valor da derivada da ordem 1 em 0, dividido por fatorial de 1, fica 1. Eu vou chegar aqui e vou pôr A1 igual a 1. Agora vou fazer o mesmo para A2. Para calcular o A2, eu preciso da derivada de ordem 2 da função no ponto 0 e depois de dividi-la pelo fatorial de 2. É o que preciso aqui. Então, vou ao meu A2, preciso de calcular a derivada de ordem 2 da função. Espero que possas concordar que a derivada de ordem 2 é a derivada da derivada de ordem 1, e se derivarmos da derivada de ordem 1, temos 18x menos 12x². E é imediato ver que o valor desta função, quando x é 0, também é 0. E o A2 fica a derivada de ordem 2 no ponto 0, que é 0, sobre o fatorial de 2, que é 2, 0 dividido por 2 dá 0, e eu vou chegar aqui e vou registar aqui com o meu A2, que é 0. Agora vou calcular o A3. Vou calculando coeficientes da série e chamo a tua atenção para o seguinte. Para calcular A0 precisamos da função f, que é um polinómio de grau 4. Para calcular A1 do f', que é um polinómio de grau 3. Para calcular A2 o f', que é um polinómio de grau 2. E para calcular o A3 vamos precisar de um polinómio de grau 1. Portanto, o grau vai diminuindo. Ora, eu vou aqui, preciso da derivada de terceira ordem de x. É a derivada desta expressão. Espero que possas concordar que dá 18 menos 24x. E o valor da derivada de ordem 3 no ponto 0 é 18. E, portanto, A3 é quem? O valor da derivada de ordem 3 no ponto 0, 18, a dividir por fatorial de 3. Fatorial de 3 é 6, 18 dividido por 6 dá 3,
e vamos registar aqui em cima que o nosso coeficiente A3 dá 3. Agora passamos para o coeficiente A4, é a derivada de ordem 4, em vez de pormos 4 linhas, pomos o 4 romano, também podemos pôr o 4 árabe entre parênteses curvos, tanto faz, mas derivada de ordem 4 de x, a derivada de ordem 4 é a derivada da derivada terceira, que é esta, e dá menos 24, portanto é uma função constante, qualquer que seja o x. Então A4 é o valor da derivada de ordem 4 quando x é 0, que é menos 24, porque a derivada é constante, a dividir pelo fatorial de 4. O fatorial de 4 dá 24. Menos 24 sobre 24, menos 1. Então, vamos em cima e a nossa série no coeficiente A4 pomos menos 1. E agora, repara o que é que acontece, não é? Certamente não estarias à espera que eu tivesse aqui mais 4 horas a fazer cálculos. Eu estou-te a fazer isto tudo porque agora, quando chegas ao A5 e vais calcular a derivada de ordem 5, aqui, por aqui um 5 romano, a derivada de ordem 5 é a derivada da derivada de ordem 4. Mas a derivada de ordem 4 é constante e a derivada de uma constante é 0. E, portanto, quando eu calcular o A5, vou obter aqui 0 sobre o fatorial de 5, que é 0. E o mesmo para todos os A's à frente deste. Porque eu para o A6 preciso da derivada de ordem 6, que é a derivada da derivada de ordem 5, portanto, volta a ser 0. E o A6, por razões análogas a este, também vai ser 0, e o A7 também vai ser 0, e todos os A's a partir deste aqui vão ser 0. Então, como é que a nossa série fica? Vamos escrevê-la aqui. A série fica A0, que é 0, mais A1x, como o A1 é 1 vezes x dá x, mais A2x ao quadrado, como o A2 é 0, 0 vezes x ao quadrado dá 0, qualquer que seja o x, mais A3 vezes x ao cubo, como o A3 é 3, 3 vezes x ao cubo, mais A4 vezes x à quarta, como o A4 é menos 1, menos x à quarta, e agora o A0, o A5 é 0, como vimos, o A6 é 0, o A7 é 0, portanto, todos os termos a partir daqui são nulos. Em resumo, a nossa série resume-se a quê? À soma dos termos não nulos, que são estes aqui, e portanto nós podemos escrever que ela dá x mais 3x ao cubo menos x à quarta, e tu podes ver que este processo nós entramos pela fábrica dentro e ele, ao sair dela, deixou a função na mesma forma. Portanto, um polinómio em potências de x é a sua própria expansão em série de potências de x.